Bem, meus irmãos e amigos e estudantes da Palavra de Deus, estamos dando sequência ao nosso curso de VTB, primeiro bloco de VTB, onde estamos fazendo um arcabouço, levantando os dados, todo o esqueleto dessa matéria, para na outra parte, no outro semestre, em VTB 2, nós entrarmos de fato nas comparações das versões, mostrando as diferenças de uma para a outra, da Almeida Corrigida Atualizada, para a Almeida Revista e Corrigida, para a Almeida Corrigida Fiel, e essas diferenças aí que podem cooperar para o bom entendimento da Sagrada Escritura. Falamos ao vivo de Lajinha, Minas Gerais, no nosso Centro de Cultura Bíblica Berechite, que mantém o Seminário Teológico Berechite, Tabernáculo e a Faculdade FATEB. Nossa aula de hoje, na matéria VTB, vai falar sobre a cronologia da Bíblia em português. Falamos de muitas coisas, agora chega a hora de falar nas versões portuguesas, depois as versões feitas no Brasil. Vamos fazer então em ordem cronológica, um apanhado geral, para depois fazermos uma aula só sobre as versões que são mais pertinentes ao nosso caso. Então, começando pelo século XIV, em 1343, a primeira tradução do livro de Atos dos Apóstolos pelos monges do Monteiro de Alcobaça, em Portugal. Então, 1343, primeira vez que alguém traduz algum texto para o português, o livro de Atos dos Apóstolos. No século XV, em 1495, tem a tradução dos Evangelhos por Valentim Fernandes, de Morava e Nicolau da Saxônia, feita em Portugal. Em 1497, tem a tradução dos Evangelhos e Epístolas por Rodrigo Alvarez, em Portugal. Em 1505, tem uma tradução do livro de Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas, feita pelo Frei Bernardo de Brigueva, também em Portugal. Em 1538, tradução do livro de Eclesiastes, por Damião de Góis, publicado lá em Veneza, na Itália. Em 1676, tem a tradução do Novo Testamento por João Ferreira de Almeida, que publicou essa tradução em 1681, lá em Amsterdã, na Holanda. Em 1693, publicação do Novo Testamento de Almeida na Batávia, na Indonésia. Em 1694, conclusão do Antigo Testamento de Almeida, finalizada por Jacobus Oppen den Aken, lá na Batávia, porque Almeida teria morrido lá em Ezequiel, capítulo 40 e poucos ali, e ele acabou concluindo a obra. Em 1748, foi publicado o volume 1 do Antigo Testamento de Almeida, de Gênesis a Esther, na Batávia, na Indonésia. Em 1753, publicaram o volume 2 do Antigo Testamento de Almeida, de Jó a Malaquias, também na Batávia, na Indonésia. Em 1819, publicação da primeira Bíblia completa de Almeida em um único volume em Londres. Então, a primeira Bíblia completa, o primeiro Novo Testamento foi em 1681, na Holanda. Depois publicaram o Antigo Testamento em duas partes, em 2 anos, até que no ano de 1819 saiu a Bíblia completa de Almeida, em Londres, em 1819. Em 1821, temos a Bíblia de Padre Figueiredo. Em 1828, ela foi publicada pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Em 1821, o Figueiredo começou a fazer. Em 1828, publicou. Em 1839, foi feita a revisão do Novo Testamento de Almeida pela Sociedade Bíblica Trinitariana, em Londres. Em 1840, revisão e publicação da Almeida Revista e Emendada na cidade de Porto, em Portugal. Em 1844, revisão do Antigo Testamento de Almeida pela Trinitariana, em Londres, Inglaterra. Em 1847, publicação da Almeida Revista e Reformada pela Trinitariana, na Inglaterra, em Londres. Em 1848, publicação da Almeida recebida pela Sociedade Bíblica Americana, em Nova York. Em 1850, publicação da Almeida recebida pela Sociedade Bíblica Americana da Bíblia, em Nova York. Almeida recebida, Almeida recebida. Parece que repetiu, né? 48 fez isso, 50 a mesma coisa. Em 1875, revisão e publicação da Almeida Revista e Correta, em Londres, Inglaterra.
1899. Essa data é importante, hein? Publicada a primeira vez a Almeida Revista e Corrigida, em Lisboa, Portugal. Português, né? Em 1917, no Brasil, é publicada a tradução brasileira, que foi feita por vários eruditos, entre eles Rui Barbosa, né? Em 1930, Padre Mato Soares publica a Bíblia Católica. Em 44, sai a Almeida Revista e Corrigida pela IBB. Então, primeira Almeida Revista e Corrigida, em 1899, em Lisboa. No Brasil, a primeira Almeida Revista e Corrigida foi feita pela Imprensa Bíblica Brasileira em 1944. Em 1949, sai a revisão e publicação da Almeida Revista e Corrigida pela SBB. Então, a SBB publica pela primeira vez a Almeida Revista e Corrigida, que já tinha sido feita há 5 anos atrás pela Imprensa Bíblica Brasileira, que é a JUERP, da Igreja Batista. Em 1956, edição e publicação da Almeida Revista Atualizada. A primeira revista atualizada foi em 1956, lá pela SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Em 1959, os monges de Maretsos, pela Ave Maria, publica, são da Bélgica, publica mais uma edição católica. Em 61, os Testemunhas de Jeová publica a Bíblia deles lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em inglês, né? Em 67, é publicada a Almeida Revisada, com os melhores textos em hebraico e grego. Em 67, de acordo com a Almeida Revista Atualizada. Em 69, sai a Almeida Revista e Corrigida, segunda revisão e publicação pela SBB. Em 81, a Bíblia de Jerusalém, feita lá na França. Em 81 também, a Bíblia Viva, que é uma paráfrase, né? Em 82, tradução da editora Vozes, a Bíblia da editora Vozes, comandada por Ludovico Garmos. Em 88, Bíblia na linguagem de hoje, da SBB. Em 89, tradução ecumênica da Bíblia, feita pela Sociedade Bíblica Francesa, né? Em 90, tradução da Bíblia Pastoral, pela editora Paulinas, hoje chama Paulus, né? Em 90 também, Almeida Edição Contemporânea, ela é de 1990, baseada no texto crítico de Almeida da Revista Atualizada. Em 93, Almeida Revista Atualizada, revisada e publicada de novo, né? Em 93. A primeira Almeida Revista Atualizada é de 56 e a Almeida revisada, atualizada de novo, segunda, em 93. Em 94, tradução ecumênica da Bíblia, pela Loyola. Em 94 também, Almeida Corrigida Fiel, pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Em 95, Almeida Revista e Corrigida, mais uma Almeida Revista e Corrigida pela SBB, é a terceira vez que eles fazem a revisão. Em 97, nós temos a Almeida Revista Corrigida pela Imprensa Bíblica. Então, a Imprensa Bíblica não tinha feito a revisão, fez ela a primeira vez em 1944 e só volta a fazer agora em 1997. Faz a segunda revisão da corrigida dela. Em 98, a Bíblia de Jerusalém. Em 2000, NVI. Em 2000 também, Bíblia do Peregrino, da editora Paulus, só Novo Testamento. Em 2002, revisão e atualização da publicação da Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém, segunda versão. Em 2006, a Bíblia Hebraica, está na área hebraica, publicado por Davi Gorodowski e Jairo Friedman. Em 2007, sai a Almeida Corrigida Fiel, segunda edição. Em 2009, Reina Valéria em português. Reina Valéria em português. Feita pela Sociedade Bíblica Intercontinental. Parece que tem a ver com a igreja do Bispo Macedo. Em 2009, Almeida Revista Corrigida pela SBB, revisão ortográfica, né? Aí nós já temos, então, a quarta revisão ortográfica, em 2009. King James atualizada, Bíblia King James atualizada, em 2011. E em 2011 também sai a tradução brasileira, aquela antiga tradução brasileira que voltou em 2011, segunda, né? E a Bíblia Viva Paráfrase. Então essa é a história da Bíblia em português. Vamos ficando por aqui. A paz, um abraço, até mais. Tchau, tchau.